Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto polêmico que é sobre idolatria na Assembleia de Deus. É isso mesmo que você ouviu? A idolatria na Assembleia de Deus, no panteão dos deuses do Olímpio do Egito. Hoje, a Assembleia de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Tempos modernos é o que estamos vivendo. Quando eu era jovenzinho, recebi um convite de uma senhora que para mim era uma mãe, que eu fosse com ela para visitar o Juazeiro. E ali eu visitei a estátua de Padre Cícero. Mas a Assembleia de Deus, ela bate forte em cima disso, que isso é idolatria. Isto não pode. Porque só devemos adorar, prestar culto ao verdadeiro Deus, único e verdadeiro, que é o Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que as Assembleias de Deus ensinam. Mas isso ficou no passado, pessoal. A Assembleia de Deus, que era tão rigorosa, hoje não é mais. O que era proibido, hoje é permitido. Era proibido fazer uma estátua, uma imagem. Mas hoje os próprios pastores já estão fazendo. Aí eu pergunto, vocês vão se retratar com as outras religiões? Que vocês metiam o cacete? Eu estou só perguntando. Pois é, pessoal, hoje vamos mostrar o outro lado da farsa das Assembleias de Deus no Brasil. Não generalizando, quero aqui deixar bem claro que este vídeo não é de cunho religioso para meter o cacete na igreja de ninguém, mas é para mostrar o outro lado da Assembleia de Deus, de alguns pastores que menosprezam, destratam as outras denominações, as outras religiões, que só a dele é a certa. Isso para trazer cliente e fazer com que ele fique rico. Ou não? Hoje vamos falar sobre as estátuas. Sim, mas não é da Igreja Católica. Meus irmãos católicos, este vídeo não tem nada a ver com vocês. Apenas eu vou usar o exemplo das suas imagens para mostrar que aqueles que metiam o cacete em vocês, eles estão fazendo. Será que eles vão se retratar com vocês? É sobre isto o vídeo de hoje. 2 pesos, 2 medidas. A Igreja Católica e outras igrejas não podem fazer suas imagens, mas os pastores podem. Pois é, meus irmãos, quando eu era jovenzinho, uma senhora que eu considerava minha mãe, ela não está mais entre nós, não sei dizer se eu já tinha 15 anos, ou menos, mas que ela me chamou e eu fui e visitei uma imagem, um lugar, aonde a maioria dos pastores das Assembleias de Deus mete o cacete, arreia a lenha. Eu não posso falar os nomes, os piores nomes que eles dão a essas imagens, em desrespeito a essas imagens. Eles falam os piores nomes possíveis das trevas. Jamais irei falar em respeito a vocês, em respeito às suas denominações, religiões, os seus credos. Eu não sou esse tipo de gente que menospreza as outras religiões. Eu pesquiso um pouco. Pois é, meus irmãos. Vamos ver agora a primeira imagem. Aqui vocês estão vendo a imagem de Padre Cícero, qual estive lá quando eu era jovenzinho. E visitei, tirei fotos
Foi um dia de lazer com esta minha mãe, que assim eu considerava ela. E aqui eu conheci a estátua de Padre Cícero. Estão vendo outra estátua perto da dele, de Padre Cícero? Isso é do pastor Isaac Martins, meus irmãos. É isso mesmo que você ouviu, não fique chocado. Porque existem outras estátuas de pastores. Irmão, mas eles não proíbem? Eles proíbem os outros, mas eles podem. 2 peças, 2 medidas, 2 bíblias, uma para punir um lado e outra para defender o outro. 2 tipos de deuses? Que tipo de pastor é esse que menospreza as outras religiões, que não faça suas divindades esculpidas em algo? Mas eles podem. Aqui você está vendo a estátua do pastor Isaac Martins. Ele fazia parte do ministério aqui de Recife, da IADPE, que antes era só a Assembleia de Deus. Quando o pastor Ailton José Alves ele assumiu esse ministério, através de uma eleição duvidosa, segundo a testemunha disso, ele assumiu em 98 e o pastor Isaac Martins, ele tomou uma decisão, ele sabe os motivos, e se desligou desse ministério e ficou com a parte de Abreu e Lima, a igreja de Abreu e Lima. E o gestor presidente, ele ficou com a parte de Recife, mas que hoje está tudo uma coisa só, cada um tem uma igreja numa cidade e na outra. Mas vamos continuar só com as estátuas. Aqui vocês viram a estátua do pastor Isaac Martins. E esta imagem foi feita em homenagem pelo prefeito de lá. Está bem juntinho do templo central de lá de Abreu e Lima. E todo dia os irmãos passam por essa estátua. Mas quando passa por uma estátua da Igreja Católica, eles metem o cacete. Pense nos irmãos honestos, fiéis a Deus. Pense nos irmãos sinceros. Pense nos irmãos de credibilidade com a Bíblia. 2 pesos e 2 medidas. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram o pastor Isaac Martins e o Padre Cícero. Quando é a estátua do Padre Cícero, é idolatria. Quando é a estátua do pastor Isaac Martins, é homenagem. Viu a falsidade no meio evangélico? Principalmente aqui nessa Assembleia de Deus em Pernambuco? Não generalizando. Aqui vocês estão vendo, agora é que vai ficar pior a situação. Agora é que vai piorar ainda a situação. Aqui agora vocês vão ver, estão vendo agora, a mesma foto, mas com uma divindade a mais. Vocês estão vendo o Padre Cícero, estão vendo o pastor Isaac Martins, e estão vendo o pastor José Huerto da Costa, o pastor que manda em todos os pastores das Assembleias de Deus no Brasil, conveniada a CGADB. Ele é o chefe. E agora, meus irmãos? Se o chefe pode fazer estátua, ele vai proibir quem de fazer estátua? Esse é o José Huerto da Costa. Só não tem vergonha não, meu irmão, se é um homem nessa idade, liberar que fizesse a sua estátua, meu irmão. O senhor que combate tanto isto. Está mostrando o quanto o senhor é falso, o quanto o senhor é um pseudo líder, um pseudo pastor. O senhor é uma vergonha para a igreja de Cristo.